Por favor, abram comigo no livro do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 54. Profeta Isaías, capítulo 54. Isaías 54. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrarás do opróbrio, do vexame da tua viuvez desamparada, porque o teu Criador é o teu marido. Porque o teu Criador é o teu marido. Repita comigo. Porque o teu Criador é o teu marido. Mais uma vez. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, quebrantado, quebrado, como a mulher da mocidade, mas que fora repudiada pelo marido em tempos onde esse repúdio implicava em fatalidade, mas o Senhor te chamou a ti, nesse estado e nesta condição, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, como as águas do dilúvio. Pois jurei que as águas do dilúvio, as águas dos dias de Noé, não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. O meu dilúvio em relação a ti cessou para sempre. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a misericórdia eterna não se apartará de ti jamais. E a aliança da minha paz contigo não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Ó tu, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos
e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará mais nenhum espanto a ti. Eis que poderão outros até suscitar contendas contra ti, mas essas contendas não procederão de mim. Quem conspira contra ti, todavia, cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador, seja ele humano ou espiritual, para destruir. Porém, toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, em qualquer forma de juízo, formal ou informal, humano ou espiritual, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Amém. Olhem aqui para mim. Eu quero ser breve, se eu conseguir. Há uns 4 meses atrás, lá no Cabra Macho, sim senhor, da segunda-feira lá em casa, minha reunião com os homens, eu disse aos homens que todo bom cabra macho tem que se sentir esposa de Cristo. E eu vi que alguns homens arregalaram assim os olhos, porque a maioria dos homens leem Efésios, no capítulo 5, que diz que Cristo é o cabeça da igreja, e logo depois Paulo faz o aplicativo daquele princípio recair, tornando o homem cabeça da mulher, assim como a igreja tem em Cristo o seu cabeça, e os homens, portanto, habituaram-se a imaginaram-se como o Cristo da esposa. Como se a mulher fosse a igreja e eles fossem o Cristo delas. E isso é tão forte na cabeça masculina, de que o homem se sente o Jesus da mulher, o Cristo da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, ele é o cabeça da mulher, numa perversão de compreensão do texto, aonde a diferença entre o significado de Cristo ser o cabeça da igreja e o significado do homem ser o cabeça da mulher é abismal, mas para a maioria dos homens é conveniente que lhes pareça igual e idêntico. E mais do que isso, é também interessante aos homens que emocionalmente eles se sintam como pessoas que têm uma relação com Cristo diferenciada da relação que uma mulher teria com Cristo. Porque fica mais fácil para uma mulher pensar em Cristo como o cabeça e, portanto, o marido, do que para um homem sendo apenas um membro da igreja e, portanto, sendo apenas membro do corpo do qual Cristo é o cabeça, sentir-se igualmente na mesma condição que as mulheres naturalmente, emocionalmente, afetivamente se sentem em relação a Jesus. É quase como se os homens tivessem uma permissão afetiva para, em relação a Jesus, eles serem os machinhos de Cristo na terra. Por exemplo, um texto como esse aqui de Isaías 54, quando foi que vocês aqui, homens e mulheres, ou aqueles que me veem lá pela Vem VTV, em algum momento na vida, já viram ser pregado numa igreja e aplicado
ao contexto de homens e de mulheres. Eu lhes digo como em geral as pessoas o leem e o aplicam. É na mesma perspectiva machista. Ou se fala do contexto histórico do texto de Isaías que tem a ver com Israel, mas Israel era formada à semelhança da igreja de homens e de mulheres. Mas apesar de ser formada de homens e de mulheres, o tratamento que Deus dá através do profeta Isaías a Israel, que era composta de homens e mulheres, faz com que esse povo feito de homens e mulheres tivesse que se enxergar como tendo no seu Criador o seu marido. Tanto fazendo se eram homens que ouviam essa palavra ou mulheres que ouvissem tal palavra. Nós, todavia, ficamos habituados a ouvirmos Isaías 54 como sendo um texto feminino, é ou não é verdade? É o texto das mulheres. Era o texto que me davam dezenas de vezes quando eu era convidado para pregar em reuniões de mulheres pelo Brasil afora, ou em lugares diferentes da terra. Não raramente a reunião de mulheres pré-agendada sempre me apresentava como um dos textos que as mulheres gostariam de ouvir sendo exposto por mim, Isaías 54. Porque fala da mulher estéril que não dá à luz, frustrada porque não tem filhos. Fala da mulher repudiada na juventude, ou da mulher que sofreu vergonhas e opróbrios no iniciozinho da vida e nunca mais foi objeto do amor de homem nenhum que lhe quisesse ser marido em tempos antigos tão preconceituosos. Fala da mulher de espírito abatido, quebrado, quebrantado. Fala da mulher enviuvada, da mulher sem amparo, numa época em que não havia pensão, nem plano de saúde, nem seguro de nenhuma natureza. O seguro de uma mulher era o seu marido. E se os filhos já fossem grandes e bondosos, quiçá eles se tornassem alguma forma de segurança para ela. Do contrário, o órfão e a viúva eram candidatos absolutos ao estado de miséria, de degradação, de pobreza, de abandono e de toda sorte de perversidades sociais. De modo que aqui, essas caracterizações femininas são apresentadas. A estéril, a que jamais foi abençoada e galardoada com a bênção de ter filhos, aquela que mora numa casinha pequenininha, numa tenda estreita, com estacas fracas, a envergonhada, a viúva, a abandonada. O verso 6 fala da desamparada, de espírito abatido, e da mulher repudiada, sem marido e sem candidato algum a querer abrigá-la. E mais adiante, se inclui aqui a situação daquela que é a mulher de espiritual quebrado e que não consegue guardar dentro do coração qualquer que seja a possibilidade de esperança como projeção para a sua vida hoje e no futuro. E todas essas designações que usam como ilustração a condição de uma mulher nesses estados aqui descritos, fazem com que, quase que de imediato, esse texto da palavra de Deus nos seja percebido como tendo uma dedicação exclusiva à alma feminina. Quantos homens aqui já leram esse texto
e disseram: hoje o Senhor me falou em Isaías 54, me dizendo de manhã: ó tu, mulher estéril, canta alegremente, tu que não deste à luz, tu que não tiveste filhos, tu mulher solitária, tu que não és casada, tu mulher de espírito abatido, tu mulher envergonhada, que sofreste o opróbrio da tua mocidade, alegra-te, canta, porque o teu Criador é o teu marido. Você conhece algum homem que já lhe tenha dito isso? Citado esse texto: hoje o Senhor me disse, eu sou o teu marido, aleluia. Não, o cara não, ele vai dizer: não, se eu disser um negócio desse, vão pensar que eu sou viado. Até para Deus, o machismo é tão extraordinário, é um negócio tão desgraçado, que até os homens não querem ser mulher de Deus. Só que o texto de Isaías é um texto que faz todo mundo esposa de Deus, mulher de Deus, homens e mulheres. Eu quero lhes dizer o seguinte: olha, não tem macho aqui para mim. Se tiver do meu tamanho, maior do que eu não conheço, nem aqui nem fora daqui. Mas eu quero dizer, na presença de todos em qualquer lugar, vocês estão olhando para um homem que é mulher de Deus. O Senhor é o meu marido. O Senhor é o meu marido, porque na mesma situação em que aqui há mulheres que se identificam com estas situações aqui descritas, se houver homens também que queiram deixar de se aviadar espiritualmente, reconheçam o seu estado espiritual de viverem as mesmas realidades. Esterilidade. Quanto homem estéril aqui? A semelhança de mulheres estéreis. E eu não estou falando de esterilidade seminal. Assim como o profeta Isaías não estava falando de esterilidade do ponto de vista da incapacidade de dar à luz filhos. Ele estava falando era da incapacidade de ter a vida venturosamente produtiva, geradora de coisas novas, que desse ser produzisse-se a realidade daquilo que dela emanassem como fruto de vida na existência. É desse tipo de esterilidade, esterilidade mental, esterilidade emocional, esterilidade afetiva, esterilidade de amor, esterilidade psicológica, esterilidade produtiva, esterilidade prática, esterilidade de solidariedade, esterilidade de ações, esterilidade de atitudes. É desse tipo de esterilidade, de impotência que se está falando. O que se está falando aqui é da viuvez de um estado espiritual de gente que perdeu o sentimento de acolhimento, de proteção, de abrigo, de cuidado, de providência, de interferência do eterno nas contingências da nossa existência. E isto, pelo amor de Deus, é para homens e para mulheres, é uma carência de todos nós. Cada um de nós, diante da vida, diante da existência, enquanto não assume a sua condição de mulher estéril, enquanto não assume a sua condição daquela que não consegue dar à luz a tudo que deveria, a tudo que poderia, enquanto não assume sua frustração,
enquanto não assume a sua condição de esterilidade impotente, de impotência estéril, enquanto não assume a estreiteza dos mundos que aceitou neles viver, enquanto não aceita e entende que assumiu existir numa tenda espiritual, psicológica, existencial, afetiva, estreita, encolhida, limitada, enquanto não assume que essa descrição recai sobre todos nós, alguns carregando vergonhas de tempos antigos, culpas antigas, jamais tratadas, jamais recuperadas, jamais perdoadas, jamais plenamente saneadas e saradas na nossa vida. Enquanto nós não nos virmos, não nos enxergarmos como pessoas que frequentemente andam com o espírito abatido e quebrantado, semelhantemente a de uma mulher na antiguidade, que vivia num estado de desamparo absoluto, não sabendo a quem recorrer, nem aonde encontrar auxílio, enquanto não nos enxergarmos, frequentemente, semelhantemente à mulher repudiada, em dias em que o repúdio do marido a uma mulher a tornava um ser alienado, sem esperança, sem futuro, sem perspectiva, sem chance de refazimento da vida, enquanto não nos virmos assim, nenhum de nós vai experimentar a graça de dizer com um coração unissex diante de Deus, liberto do sexismo ao qual esta revelação preciosa ficou atrelada nas nossas mentes possessas de sexismo. Porque eu digo com todo o meu coração, o meu Criador é o meu marido. É o meu marido. Eu tenho um marido eterno. Eu sou marido da minha mulher e reconheço que ela tem um marido maior do que eu. O meu Criador, que é o meu marido, é também o marido da minha mulher. Eu sou um homem que tem um marido eterno. Por isso em mim não haverá esterilidade. O meu marido garante a minha frutuosidade nesta vida. O meu marido garante que eu não serei ser solitário nesta vida. Que eu, ainda que não tivesse a condição de ser alguém casado, não viveria em solidão, porque o Senhor é o marido da minha alma. O Senhor não é o esposo, não é a esposa da minha alma, não é a mulher da minha alma, é o marido da minha alma masculina. Isso faz de mim mais homem do que qualquer homem, essa condição de dizer, eu tenho um marido eterno e ele é o meu Criador. É ele quem me garante posteridade, não apenas daquela que decorra da sucessão biológica de DNAs de filhos, mas posteridade de sonhos, de projetos, de vida, de construção, de transferência do meu ser para outros, das minhas riquezas mentais, espirituais, psicológicas, que se passem para outras pessoinhas. Essa é a minha herança, essa é a minha posteridade, porque eu tenho um marido eterno. Por causa disso eu não temo. Por causa disso, a semelhança da mulher que pudesse ser envergonhada, eu não serei envergonhado, porque o Senhor é o meu marido. E Ele diz a mim, não te envergonhes, levante a tua cabeça.
Tu já não te lembrarás de nenhum opróbrio passado, de nenhum estado de abandono, porque eu, o Senhor, sou o teu Criador e o teu marido. Sou o teu Redentor. E ele diz a mim: eu sou o teu marido que te chamou como se tu foras uma mulher desamparada e uma mulher de espírito abatido, como aquela mulher tripudiada, largada, porque fora estigmatizada pelos pecados da mocidade e que fora repudiada por algum ato ilícito ou por algum capricho do marido, mas nesse caso aqui é pelo ilícito da mulher. Diz o Senhor: eu te acolho, não te deixo neste desamparo. Te resgato, mulher, te resgato, homem, te resgato, pessoinha minha, se tu tiveres no teu espírito a condição de te identificares, dizendo: sejas tu mulher, sejas tu homem, que estejas nesta condição. O Senhor, o meu Criador, é o meu marido. Porque por breve momento eu te deixei nos teus pecados, na tua alienação, mas com grandes misericórdias eu torno a acolher-te. No ímpeto de minha indignação, diz o meu marido eterno, eu escondi de ti a minha face por um momento, na tua rebelião, na tua dureza, mas eu te digo hoje, com as ternuras da sedução do marido eterno que não te deixa, homem que sejas de fato homem, mulher que sejas de fato mulher, eu te digo, com misericórdia eterna eu me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu marido, o teu Redentor. Porque a semelhança do que eu prometi a Noé, de que nunca mais viria dilúvio nenhum sobre a terra, eu também prometo a ti que essas calamidades já não voltarão sobre a tua vida. Te promete o marido a quem tu foste infiel, mas que é o teu marido eterno, o teu Redentor. É aquele que se volta para ti com todas as suas misericórdias. E diz: ó tu alma masculina, feminina, cheia de ânimo ou de ânimos, alma aflita, arrojada, jogada na tormenta, desconsolada, eis que eu assentarei os fundamentos da tua existência com argamassa colorida, e te fundarei sobre safiras. Eu vou te erguer sobre os fundamentos absolutamente novos, e tudo quanto significou desconstrução na tua vida, eu te asseguro e te assevero que eu estou refazendo tudo de novo na tua existência. E serás estabelecida, ó alma humana, em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto te botarei longe, porque ele não mais se chegará a ti. Eis que poderão outros suscitar contendas contra ti, mas fica sabendo desde hoje para sempre, se houver contendas na tua vida, se tu te aceitares como esposa, como mulher do Criador eterno, sejas tu homem, sejas tu mulher, se tu te puseres humildemente nessa condição e aceitares o teu resgatador, o teu Redentor, o teu provedor, o teu amor, o teu perdoador, o teu cônjuge eterno, o marido da tua alma, se tu aceitares esta condição para sempre, fica sabendo, eis que poderão alguns até suscitar contendas contra ti, mas sabe, elas não procederão de mim. E sabe também, todo aquele que conspira contra ti
cairá bem diante de ti. Quem está falando isso é o marido eterno do teu ser. Se tu te puseres nesta condição de te alegrares e cantares e rejubilares e aceitares o convite da reconciliação para voltares, para viveres sob essa conjugalidade espiritual inquebrantável e indivociável, se tu aceitares o perdão, se tu aceitares a inclusão, se tu aceitares a consolação, se tu aceitares o amor, se tu aceitares o fim da tua culpa e os dias do teu repúdio. Assim diz o Senhor: eis que poderão suscitar contendas, mas não procederão de mim, e quem conspirar contra ti cairá diante de ti, porque eu criei o ferreiro, que assopra a brasa no fogo, para produzir uma arma para o seu devido fim. E também sou eu quem criou o assolador para destruir. Mas em relação a ti, se tu aceitares essa condição, e se tu aceitares essa conjugalidade, e se tu quiseres viver sob as asas do meu acolhimento, me tendo como marido eterno do teu ser, sejas tu homem ou mulher, vendo-te apenas como parte, como uma criaturinha, como uma pessoinha, diante de Deus, para quem sexo não tem nenhum valor, porque Ele é apenas o Pai dos Espíritos. E nos chama a todos nós que tenhamos provado a esterilidade espiritual, psicológica, emocional, afetiva, a todos nós que não tenhamos até hoje na vida produzido aquilo que na existência dá significado para nós mesmos, e não são as produções designadas pelo mundo, mas as produções que nascem do Espírito. Tenhamos sido nós até hoje pessoas quebradas, esmagadas, envergonhadas, se sentindo culpadas, rejeitadas, ou abandonadas, ou mal amadas, ou mal queridas, seja você mulher, seja você homem, seja você a mulher abandonada, seja você o homem enjeitado. O teu Criador quer ser o teu marido. Pelo amor de Deus. O Senhor diz: eu criei o ferreiro e o assolador, mas em relação a ti, fica sabendo, toda arma forjada contra ti não prosperará, porque o teu marido garante. Toda língua que ousar contra ti em juízo, de qualquer que seja a natureza de juízo, seja a língua humana ou seja a língua do diabo, tu te levantarás e tu a condenarás, porque tu tens marido eterno. Ele é o teu Criador, o teu garantidor. Esta é a herança dos servos do Senhor, sejam eles homens ou mulheres. Esta é a herança dos servos do Senhor. E este é o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor. Eu espero que as mulheres acolham tudo isto e que os homens se convertam de coração. Quem lhes fala é um macho. E olhem bem para a minha cara, eu não estou devendo nada a nenhum de vocês, nem aqui, nem fora daqui. E lhes digo com essa cara de macho: bem-aventurado é o homem que hoje aceitar a condição de dizer que o Criador é o seu marido. Do contrário, vá se aviadar nas tristezas da sua macheza sem solução e na desgraça do seu orgulho sem perdão. Essa é uma palavra de Deus querendo nos trazer consolação a todos nós, homens e mulheres, tanto quanto é uma palavra de Deus querendo salvar os homens
dessa condição perversa, que não os permite usufruírem a graça abundante de, como homens, se apresentarem diante de Deus sem sexo, apenas na sua fraqueza, e dizendo: Tu, ó Criador, és o meu marido. Me visita na minha esterilidade. Me visita na minha vida solitária, enjeitada, abandonada. Me visita no fracasso e na falência do meu mundo afetivo. Me visita nas dores de alma que eu carrego por ter sido enjeitado, por não ter sido amado, por não ter sido querido. Ó, meu Criador, me recebe, me consola. Advoga a minha causa, como se eu for uma mulher viúva. Levanta-te em meu favor, no meu total desamparo, na minha falta de poder de enfrentar o que é maior do que eu. Perdoa os pecados da minha mocidade. Restaura a minha sorte, como tu restauras a sorte da mulher que foi repudiada por alguém por causa dos pecados que cometeu numa sociedade que não perdoava as mulheres, mas tu dizes que tu te tornas o marido delas. Eu te peço que na gravidade do meu pecado tu sejas o meu marido e tu me acolhas e tu me restauras e tu me refaças, porque eu quero estar debaixo do teu telhado. Assim como eu quero construir o fundamento da minha vida nessa fundação de argamassa colorida que a tua graça me promete. Eu me ponho diante de ti e rogo que tudo quanto vem sendo tramado contra mim caia por terra diante de mim, que tu sejas o meu Criador, o meu marido protetor. Ó Senhor, toda arma forjada contra mim seja quebrada, porque eu me incluo, eu mulher, eu homem, na herança dos servos do Senhor. Eu aceito para mim que este é o meu direito, se eu me fizer esposa do meu Criador. Se de fato, espiritualmente, eu me tornar igreja de Deus. E se de fato Cristo é o meu cabeça. Essas são as tuas promessas para a minha vida hoje. E quem quer que delas esteja carente, precisando, e quem quer que as tenha ouvido como palavra de Deus, por mais veemente que eu tenha sido no uso de algumas expressões, eu as usei com a mais profunda consciência e lucidez. Quem quer que as tenha ouvido e esteja nesse estado, e queira ouvir este canto de redenção que diz: canta alegremente, ó estéril, e que não deste a luz, exulta com alegre canto, exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque eu te garanto que por graça e por misericórdia serão muito mais os filhos da mulher que não tinha as condições de procriar do que a daquela que fora casada. É o meu poder que se aperfeiçoará na sua fraqueza. Seja você homem, seja você mulher. Você vai ficar grávido, vai ficar grávida do meu espírito, com aquela macheza de Paulo que se tornou mãe dos Gálatas,
dizendo: ó Gálatas, por quem de novo sinto as dores de parto? Um macho que não teve o pudor de se fazer parturiente de seres humanos que não vinham ainda à luz, ele assumiu na grandeza da sua varonilidade espiritual a metáfora de ser uma parturiente de seres humanos que ele queria parir no amor de Deus. Bem-aventurado aquele que fica livre de todas as condições diminutivas da percepção espiritual e não perder nenhuma promessa da palavra, mesmo aquela que, para que se cumpra na sua lucidez mais absoluta em mim, demande que eu, que seja homem, me veja como esposa do meu Criador, dizendo: eu sou um homem que tem um marido eterno. E você, mulher casada, tendo a capacidade de, amando o seu marido, saber que acima dele você tem um marido para além dele. E que os nossos verdadeiros filhos não são aqueles que a gente procria na carne, são os frutos que a nossa vida dá no espírito, são os frutos do amor. Que a nossa potência não está nem em ereção e a nossa fertilidade não está em parir biologicamente, mas está na capacidade de sermos potencializados no espírito para que a nossa vida dê o fruto da produção da graça de Deus, que seja amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio e o contágio fértil da semente da nossa vida, enriquecendo outras existências. Esse é o nosso chamado. Não é para que a gente ande em esterilidade, nem se sentindo rejeitado, enjeitado, abandonado, quebrado, e nem tampouco para que a nossa potência seja apenas aquela da qual os homens se vangloriam do ponto de vista da sexualidade, ou a capacidade de fertilidade das mulheres seja apenas aquela que se vincule à capacidade de parir. Pelo amor de Deus, preais fazem isso, cavalos fazem isso. A palavra de Deus está falando aqui de uma dimensão eterna, aonde todos os homens que geraram filhos aqui podem ser ainda estéreis, todas as mulheres que pariram podem ser ainda estéreis, e todas as mulheres que não geraram filhos podem ser absolutamente férteis, e todos os homens que foram abandonados e mal queridos e mal amados podem ser de repente abraçados pelo marido eterno. Ah, meus irmãos, não há limite para quem se coloca debaixo da graça de Deus. Não há limites. E eu lhes digo, e é um macho quem vos fala. O Senhor, o meu Criador, é o meu marido. Isso me faz mais homem na presença da minha mulher. Assim como eu tenho prazer em ouvi-la dizer: o Senhor, o meu Criador, é o meu marido. Isso a faz mais mulher para mim. Assim como eu tenho prazer em ver as mulheres sem homem levantarem-se sem carência, dizendo: não é um homem que realiza o significado da minha vida, porque o meu Criador é o meu marido. Assim como me dá a alegria de ver homens que foram abandonados por mulheres a quem amavam levantarem-se sem nenhuma dor de cotovelo, sem nenhum sentimento de rejeição, dizendo: o Senhor, o meu Criador, é o meu marido. Ah, meus irmãos, nós somos apenas pessoinhas,
Somos apenas espíritos carentes. Não somos nem homem nem mulher. Em Cristo essas coisas acabaram. Somos espíritos diante do Pai das luzes, vivendo cada um as nossas próprias carências e necessidades. E bem-aventurado será todo aquele que se levantar e disser: o Senhor, o meu Criador, é o meu marido. A esses ele diz: canta, exulta, rejubila, porque tudo quanto pelas vias naturais não te foi dado, pelas vias da graça te será acrescentado. Cessa a vergonha, cessa a culpa, levanta a cabeça, não aceites a rejeição. Hoje é o dia da tua cura, mulher, hoje é o dia da tua cura, homem. Não aceites a acusação, não aceites o que foi forjado contra ti, não procede de mim, diz o Senhor. Eu que podia te condenar, decidi te justificar. Se eu sou por ti, quem será contra ti? E todas essas armas cairão quebradas diante de ti. Porque essa é a tua herança, toma posse. E se esta é a palavra do Evangelho, se esta é a boa nova que chegou até você hoje, e se caiu em ângulos, em dimensões da sua vida que só compete a você e ao Espírito do Deus eterno, eu convido você a sair do seu lugar e a vir até aqui juntinho de mim. Eu quero orar com você. Com você que hoje quer dizer: o Senhor, o meu Criador, é o meu marido. Em todas as dimensões que só você sabe quais sejam. Pode levantar do seu lugar, pode vir até aqui. Chegue bem juntinho de mim, bem juntinho do palco, para que haja lugar para todo mundo, porque eu sei que se as pessoas forem verdadeiras, tem muita gente precisando hoje dessa conjugalidade eterna. Tem muito homem carente, muito homem sem conjugalidade no espírito, muita mulher sem conjugalidade no espírito, homem casado, mulher casada, homem solteiro, mulher solteira, homem divorciado, mulher divorciada. Salvos são aqueles que esquecem as relatividades das conjugalidades horizontais e buscam para si mesmos um casamento eterno. Sejam eles homens ou mulheres, e digam: porque o Senhor, o meu Criador, é o meu marido. Em nome de Jesus. Se você quiser, pode vir. E os que me veem em casa pela Vem Ver TV, se quiserem fazer um gesto simbólico nas suas casas, estejam sozinhos ou acompanhados, ou assistindo em garagens, em teatros, em telões, em salas grandes, podem dar um passo à frente, podem se ajoelhar, podem fazer um movimento. Faça um movimento que signifique a consecução para você mesmo, a manifestação para os seus próprios sentidos dessa sua decisão, desse seu casamento. Deixe seu vir até ao altar casar com o Criador. E dizer: Deus é o meu marido. Deus é o meu marido. Deus é o meu marido. Deus é o meu marido.
Ele se oferece a nós para ser nossa mãe. Por que que a gente não pode se oferecer ao Pai para sermos esposa dele, nós homens e mulheres? Ele diz, porque ainda que o teu pai e a tua mãe te desamparem, eu te acolherei, diz o Senhor. Eis que eu te tenho posto nas palmas das minhas mãos. Eu não deixo de te ver todos os dias. Se uma mulher pudesse esquecer do seu filho que ainda amamenta, eu todavia não me esquecerei de te amamentar. Eu te carrego esculpido nas minhas mãos. O Deus eterno se faz de galinha, se faz de mãezinha, se faz de tudo para com todos. Me convida a mim como homem a chamá-lo de meu marido. Convida a minha mulher a chamá-lo de meu marido. Convida a mulher sem marido a chamá-lo de meu marido. Convida o homem sem mulher a chamá-lo de meu marido. Convida os que foram largados, abandonados, quebrados, enjeitados, mal queridos, mal amados, a tomá-lo como marido. E acabam aqui as carências, acabam aqui as aflições, os desamparos. Morrem aqui os abandonos. Acaba aqui o espírito solitário. Você sai daqui casado com o Eterno, meu irmão, minha irmã. Ó Espírito Santo, eu sei que tu falaste ao coração de cada pessoinha que tomou esse passo de expressar com o movimento corpóreo as decisões e as carências do seu coração, da sua alma, do seu espírito aqui entre nós, tanto quanto os milhares de outros que tomam a mesma decisão em suas casas ou nos ambientes aonde nos assistem agora. E eu quero pedir a Ti, ó Espírito Santo, com a simplicidade com a qual eu anunciei a Tua palavra nesta noite, sem nenhum pudor, sem nenhum esforço, sem nenhuma vontade de tornar nada elegante em nenhuma direção. Eu quero pedir que Tu venhas e aceites, e nos aceites como Teus cônjuges, e que Tu nos esposes. Nós queremos Te ter como nosso marido. E Tu conheces as nossas esterilidades. Tu conheces aquelas áreas da nossa vida que não pare nunca aquilo que deveria ser parido. Tu conheces as áreas das nossas existências onde a infertilidade tem sido perene. Pelo amor do Teu nome, vem e fertiliza o nosso ser, para que sejamos frutuosos. Eu quero Te pedir por aqueles que, mesmo casados, se sentem solitários, porque não encontram diálogo. Eu quero rogar que hoje os espíritos deles sejam visitados por uma graça eterna. E que eles saiam daqui com um sentimento de acasalamento com o Criador. E que tudo isso seja pela fé. Que Tu realizes isso para além do nosso sentir, como apossarmos-nos de fé dessa promessa eterna para nós. Eu quero Te rogar por aqueles que carregam vergonhas antigas, ou nem tão antigas, mas que os fazem sentirem-se como as mulheres do passado sentiam-se ao serem repudiadas por causa de alguma transgressão. Senhor, faze cessar a voz da vergonha e da culpa no coração de cada um. Afirma cada um com a graça de Jesus, que se casou conosco eternamente e que garante
que as acusações estão caladas, que as armas contra nós estão quebradas, que as conspirações estão destruídas e que Tu estás nos erguendo e nos tirando dos estreitamentos da nossa condição apertadinha na mente, no espírito, acanhada, e Tu vais nos estabelecer sobre o fundamento feito com pedras preciosas e argamassas coloridas. É o fundamento sobre o qual Tu queres erguer a nossa vida daqui para frente. Tu queres alargar os nossos horizontes, a nossa mente, tirar de nós essa estreiteza emocional de gente encolhida, travada, medrosa, acovardada, envergonhada, culpada. Pelo amor do Teu nome, Senhor Jesus, alarga as nossas tendas, dá-nos a coragem de sair daqui expandidos no Teu amor, totalmente expandidos na fé. Assim diz o Senhor: como mulher aflita, enjeitada, desamparada, eu Te encontrei, e eu Te perdoei, e eu Te esposei, e eu Te redimi, e eu Te refertilizei, e eu Te prometi que a frutuosidade da Tua vida não terá comparação. Portanto, alarga a tua mente, alarga o teu olhar, alarga a tua visão, firma bem as tuas estacas e coloca os teus pés na fundação das pedras preciosas da minha palavra, da minha promessa, porque eu estou te construindo com argamassa de alegria, com argamassa colorida. E tudo quanto se forge contra ti já recebeu o decreto da falência. Anda no meu amor, porque eu sou o teu marido. Assim diz o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.